Nesse vídeo vamos falar de coisa boa, vamos falar de Revar. Se você não sabe se é de comer ou passar no cabelo, continue comigo até o final. Olá, eu sou o Flávio, aquele que mostra a você que qualquer um pode investir e hoje vem trazer aqui a solução dos seus problemas com relação à apuração de imposto devido sobre as operações realizadas em renda variável no ambiente de bolsa de valores. Isso porque a Receita Federal se cansou de tanto você postar aqueles memes falando que se você calcular errado, ela vai te multar, mas ela não informa o quanto você tem que pagar de imposto, isso é responsabilidade sua. E por que ela não vai informar então o quanto você deve? É por isso? Claro que não. É porque muitas pessoas realmente informam e pagam impostos em valores que não estão corretos. Isso tem acontecido com muita frequência e para tentar solucionar esse problema, além dos outros demais que são as dores dos investidores, de apurar os resultados, aplicar a alíquota correta, fazer uma compensação de prejuízo quando se pode fazer uma compensação, quando não pode, e outros diversos fatores que impactam, é que ela resolveu desenvolver essa ferramenta que eu já vou mostrar aqui na tela para você tomar ciência. Revar, que é uma calculadora de imposto de renda para operações em renda variável no ambiente de bolsa de valores para pessoa física, as negociações realizadas por pessoas físicas na bolsa de valores, tá? De maneira bem resumida, quais os problemas que visa solucionar, qual a instrução normativa que vai regulamentar isso aqui, os objetivos principais, cronogramas de implantação, fluxo dos dados, jornada do investidor, o Sinacor, né, como configurar, isso aqui não é algo que o investidor tem que se preocupar, e por último, perguntas e respostas. Começando aqui as dores, quais são os problemas que este sistema ele visa solucionar? Primeiro, são muitas regras que nós, investidores, nós temos que lidar no dia a dia quando nós estamos investindo em renda variável na bolsa de valores. Saber como calcula imposto, quando se pode deduzir um prejuízo passado, quais as alíquotas devemos aplicar. Isso no início é uma sopa de letrinha e é muito complicado para cada investidor. Mas antes de que isso aqui esteja totalmente implantado e funcionando para você, eu preparei um vídeo muito interessante que você deve assistir. Esse vídeo aqui que ensina quando, como, por quê, onde você deve gerar um DARF, fazendo os cálculos, dando exemplos aqui. Então assista o vídeo, vou deixar o link dele também na descrição, mas neste aqui vamos tratar apenas dessa nova ferramenta que eles estão desenvolvendo para proporcionar aí uma qualidade de vida melhor para os investidores. Aqui outras dificuldades, né? Dificuldades de apuração do preço médio, isso aqui já é bem básico, né? O armazenamento de todas as notas de corretagem, né? Se possui muitos ativos, fica difícil de controlar. Outra dificuldade são os contadores aí que solicitam esses documentos que são necessários lá para o preenchimento da declaração anual de imposto de renda. E muitas vezes o investidor ele não tem esses documentos em mãos. Quando vai procurar lá com a corretora que ele utiliza, também não consegue um acesso muito facilitado, né? Além do CNPJ, de alguns produtos que são exigidos na hora da declaração. E quando o investidor também tem conta em várias corretoras, e ele tem que agrupar ali essas informações para lançar na sua declaração. Tudo isso são problemas que esse sistema visa solucionar para nós investidores. E a instrução normativa da Receita Federal, ela tem aqui como objetivo, né, essa criação desse programa auxiliar de apuração do imposto sobre a renda pessoa física incidente sobre operações em renda variável, o famoso REVAR, e atualizar e consolidar a norma relativa ao envio das informações à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sobre as operações realizadas no mercado financeiro e de capitais, com revogação da Instrução Normativa 2033 aqui de 2021. E já encontra-se disponível também essa outra instrução normativa, ela é a de número 2164 de 2023, está aparecendo aqui embaixo. Vou deixar o link para você aqui embaixo também, ok? Voltando aqui para essa apresentação, nós temos ainda mais informações. Quais que serão, na verdade, as informações enviadas à Receita Federal? Você pode ficar muito tranquilo com relação a isso, tá? Você que é investidor. Por quê? Primeiro, vai depender da sua autorização para que essas informações sejam enviadas lá das corretoras, da Bolsa de Valores,
para a Receita Federal. E estes dados eles serão centralizados e tratados de forma a apresentar ao investidor o consolidado ali mês a mês do que ele vai ter de dívida com a Receita Federal nas operações que ele teve ganho de capital. Caso não haja ganho, não tem nenhum imposto a recolher. E lembrando que para isso acontecer, depende da autorização do investidor. E essa autorização ele vai fazer lá pelo ambiente da área do investidor no site da própria Bolsa de Valores, ok? Aqui nós temos os ativos que serão inicialmente contemplados dentro desta ferramenta, que fará os cálculos de forma automática para o investidor. Teremos aí ações, BDRs e units, que é um pacotinho de ação também contendo ordinárias e preferenciais, ouro, direitos e recibos de subscrição, cotas de fundos de índices, os famosos ETFs, os FIIs, fundos de investimento em ações, fundos de investimento em participações, fundos de investimentos em participações e outros fundos de investimentos. Tem outros fundos aqui, temos também Fiagro e, por último, derivativos que serão contemplados também. Pontos importantes aqui. No primeiro mês de apuração do imposto de renda via esse REVAR, o contribuinte ele deverá informar os custos unitários de cada ativo sobre sua titularidade e o valor de prejuízos anteriores acumulados, havidos nas modalidades operacionais Day Trade e Comum, ou seja, é como se fosse aquela declaração de imposto de renda quando você vai realizar, vai preencher e você tem prejuízo do ano anterior. Então, naquele primeiro mês, você tem que ir lá e colocar o prejuízo de períodos anteriores que você ainda não fez a compensação e também todos os preços médios dos ativos que compõem a sua carteira. Porque a partir disso, nós teremos o ponto zero, onde iniciará todos os procedimentos dos cálculos para apurar os seus resultados, certo? Ela não vai fazer automaticamente a partir do momento que você autorizar via área do investidor no site da B3, tudo sozinho. Vai necessitar que você faça aí o cálculo do preço médio de todos os seus ativos, informe lá, e não vale colocar um preço médio muito superior, ok? Para que você tenha aí um espacinho aí para ter de lucro isento, lembrando que nós temos que agir com bastante honestidade, ok? E tem outro ponto que caso o imposto apurado pelo REVAR seja inferior ao valor mínimo permitido para recolhimento, né, aqueles R$10 em que abaixo disso nós não conseguimos gerar um DARF, ele vai ser guardado automaticamente e será adicionado a montantes a serem recolhidos até que completem esses R$10 e a gente consiga gerar o DARF, ok? O envio das informações a que se refere o CAPT ficará condicionado à autorização prévia do investidor, reforçando mais uma vez. Na hipótese de revogação dessa autorização, você pode autorizar e depois pode revogar. A que se refere o parágrafo 1º, fica vedado o envio das informações a partir do primeiro dia útil subsequente ao da revogação. As entidades obrigadas ao envio das informações à Receita Federal deverão manter banco de dados com registros correspondentes pelo prazo mínimo de 5 anos, para fins do disposto no artigo 173 da Lei nº 5.127, de 25 de outubro de 1966, do Código Tributário Nacional. Sujeita-se a multas previstas no artigo 57 da medida provisória número 2.157/35, de 24 de agosto de 2021, a entidade que é autorizada pelo investidor deixar de enviar as informações. Então isso aqui não é muito importante para a gente agora, ok? Os benefícios que essa calculadora tem para o investidor. Primeiro, programa gratuito. Você não vai pagar nada por ele. E o uso é opcional, mas só de ser um programa que vai fazer apuração para você de maneira totalmente autônoma, automática, após aquele envio das primeiras informações, isso já é muito válido, né? E facilidade para se manter em dia com as obrigações tributárias. Você não vai correr risco de ter o seu CPF aí com restrição devido a cálculos que você fez de maneira incorreta ou esqueceu de recolher o imposto devido sobre ganho de capital em algumas operações, né? E possivelmente um aumento aí no número de investidores, visto que uma das grandes limitações das pessoas que eu converso com frequência que ainda não investem em bolsa de valores é o medo justamente disso aqui, o medo de ter que declarar esses ativos na declaração anual de imposto de renda, o medo de fazer alguma coisa errada e cair na malha fina. E evitar aí justamente esses processos. E
Por último, dar muita segurança e transparência para o investidor e demais partes participantes aí do mercado financeiro, tá? E aqui, para resumir, o Revar é uma calculadora de imposto de renda da Receita Federal sobre operações de renda variável desenvolvida pelo SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, com dados fornecidos de forma consolidada pelas depositárias centrais. Será disponibilizado dentro do portal ECAC. Então, outra informação importante aqui, a autorização para que as informações sejam enviadas lá para a Receita Federal será dentro da área da B3. Mas onde vai ficar essa calculadora? Ela vai ficar no portal ECAC, que é um portal da Receita Federal, beleza? Cronograma de implantação. Aqui já está em andamento a primeira fase, em que temos testes com estes ativos aqui, e daqui a algum tempo nós teremos a segunda fase, que contemplará o mercado de derivativos, com mercado de opções, futuros, mercado a termo e também os empréstimos de ativos, ok? Então, para o lançamento da primeira fase, nós já estamos em teste, depois nós teremos a fase beta tester, que tem previsão aí de iniciar entre janeiro e março de 2024. E por último, lá por meados de abril, tem o lançamento oficial previsto e depois disso, o fluxograma do projeto, né? Quando você tem que agir para que isso funcione. Primeiro, autorização lá na área do investidor, no site da B3. E por último, teremos o investidor como responsável por acessar o portal ECAC para consultar lá o seu programa, a sua calculadora para apurar aí os seus resultados. E aqui o fluxo de dados. Então, primeiro, o investidor autoriza esse compartilhamento dos dados, né, das operações para a Receita Federal, e com isso é feito comunicado à B3, a B3 comunica às corretoras, essas corretoras alimentam esses dados aqui de volta para a B3 e ela então envia esses dados para a Receita Federal, que fará esses cálculos, ok? Mas para que esse fluxo aconteça, lembre que é necessário que o investidor forneça essa autorização, que, mostrando a vocês, vai ficar aqui ó, na área logada do investidor no site da B3, onde nós temos aqui serviços, calculadora IR. Atualmente só aparece aqui as calculadoras parceiras da Bolsa de Valores, mas haverá uma aba aqui embaixo com o nome Revar Receita Federal e também das calculadoras parceiras. A vantagem é que esta da Receita Federal você não vai pagar nada, enquanto as parceiras, sim, tem custo, beleza? Voltando aqui, vai ficar dessa forma, olha, Revar Receita Federal, ok? E os dados compartilhados. Quais dados serão compartilhados? Serão compartilhados o seu CPF, o CNPJ dos participantes, assim como a sua posição acionária, as movimentações que você faz, os valores de corretagem e taxas que você paga. E caso o investidor ele opte por revogar essa autorização, também lá na área do investidor no site da B3 será possível ele remover essa autorização, ok? E aqui é o que eu estava explicando com relação à necessidade do investidor ir lá e mandar os seus dados ali de preço médio e prejuízos anteriores. Quando você concede a autorização, nós consideramos aqui como mês 0. Os dados são compartilhados. Então, no primeiro mês para apuração, é preciso que confirme o saldo em custódia referente ao último dia do mês da autorização, o mês anterior, né, no dia 30, por exemplo, ou 31 do mês anterior que você concedeu essa autorização, e informar também os prejuízos acumulados e custo médio de cada ativo. E a partir de então é que a Receita Federal ela vai começar a apurar mês a mês o consolidado das suas informações, impostos a serem pagos, e vai apresentar ali a partir do segundo mês, ok? Beleza. Aqui nós temos no portal ECAC como será apresentado o Revar. Aqui embaixo nós temos a página de como ficará a apresentação, em que em cada quadrinho desse nós temos um mês em que será apresentado aqui para cada tipo de operação, seja como o day trade, o valor de imposto a recolher, e nesta mesma página você vai conseguir gerar o documento de arrecadação da Receita Federal, o famoso DARF, ok? As estruturas de API, isso aqui é para esse fluxo dos dados, né, entre as instituições financeiras e
a Receita Federal. Aqui nós temos os plugins que serão utilizados, também não faz muito sentido para o investidor. Por último, perguntas e respostas aqui, mas o fundamental que você entenda agora é que esta é uma ferramenta que vem para beneficiar o investidor. Não é nada que vá causar medo a quem faz as coisas da maneira correta. Inclusive, vai facilitar demais para aquelas pessoas que têm dificuldade em fazer essas apurações. Mas nada impede que você que já utilize uma ferramenta, como por exemplo uma planilha, um outro aplicativo, que continue também utilizando e fazendo comparações se o que a Receita tem apresentado para você está de fato correto, porque lá nós teremos a possibilidade de alterar sim alguns dados, mas nós não sabemos quais serão esses dados que poderão ser alterados. Então, de certa forma, é uma medida de você se proteger para que não sofra nenhuma cobrança indevida também. Não estou falando que isso vá acontecer, mas uma dupla checagem é algo muito importante que você faça aí. Isso, claro, se você quer ser um investidor de qualidade. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você gostou dele, não esquece de curti-lo, compartilhá-lo com outras pessoas, além de se inscrever neste canal caso ainda não seja inscrito, não perca tempo. E se assistiu a todo ele até aqui, a única coisa que me resta dizer é muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e até lá!